Bom, pessoal, a gente está voltando aqui com a continuação da apresentação para que uma outra equipe se apresente, né? Então, eu gostaria de saber quem da equipe que vai apresentar o próximo trabalho. Lembrando que no final de todas as apresentações de hoje, daí a gente vai dar o resultado, né, da situação de vocês, tá? E só gostaria que vocês não ficassem nervosos, tranquilo, né? E a gente vai devagar, a gente chega lá no final, tá bom? Qual de vocês que vai fazer a apresentação? Eu irei fazer a apresentação, César. Natan. Tá ok, então, Natan, por gentileza, Tá. vamos esperar. Legal, a gente levou 1 hora para fazer a análise de um, né? Bom, a gente vai demorar um pouco menos para fazer agora, porque a gente já está mais estruturado, né? Então, agora são 20h27. Eu vou dar 1 minutinho para você colocar a tua apresentação. Ok. Daí a gente vai até as 44. Tá bom? Antes disso, professor, eu gostaria que meu grupo falasse algo para verificar se a banca e todos estão ouvindo. Beleza. Carlos, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Edson. Edson, seu áudio está baixo, tá? Eu acho que é porque você está muito longe do... Tá escutando agora? Você vai ter que falar mais alto que isso, tá bom? Tá. É porque eu estou usando o microfone do notebook. Laptop. Não tem problema. Tá, okay. Vamos lá, então. Todos estão vendo a minha tela? Todos estão vendo a sua tela. Sim. Perfeito. Vamos lá, então, 15 minutos para a sua apresentação. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Natan. Sou um dos integrantes do grupo de automatização nos processos de irrigação. Vou dar início ao nosso trabalho, tá? Apresentação, que seria embasado da nossa pesquisa, onde procuramos inicialmente o cenário agronômico, tá? E de acordo com a Organização de Alimentos e Agronomia, que seria a FAO, em 2017, o Brasil era a terceira maior potência de produção agrícola. Então, com essa informação, nós queríamos ainda sim modificar esse cenário para altera de forma direta no PIB do país. Então, vamos compreender todo o setor agronômico, que seria a classificação do solo, a disponibilidade hídrica para esse setor, as técnicas de irrigação, como funcionam. E em meio a uma revolução industrial, então nós queríamos fazer uma abrangência para o setor agrícola, que seria trazer a tecnologia do IoT, que seria a internet das coisas, para assim fazer a proposta do nosso projeto para sanar todos esses problemas. Então, inicialmente, começamos a compreender como são classificados os solos, tá? Então, através de estudos, compreendemos que os solos são classificados através de 6 características, são a cor, a consistência, a estrutura, a fertilidade, a porosidade e a textura. Compreendemos também, juntamente com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, que a nossa área é composta por 13 tipos de solos aqui denominados, tá? Sendo predominantes 70% argissolos, latossolos e neossolos. E 58% desses 70% são argissolos e latossolos. Aqui nós temos um mapa pedológico do estado de São Paulo, tá? Onde podemos compreender a distribuição dos solos nessa região. E o nosso trabalho foi embasado na região metropolitana de Campinas, onde podemos ver que somos banhados pelos argissolos e latossolos, mas o nosso trabalho foi em cima dos argissolos. Então, também fomos entender que a disponibilidade hídrica de água, tá? Disponibilidade hídrica, sendo que o Brasil tem um percentual relevante de 13,7% do valor mundial, porém esse recurso hídrico é mal distribuído, chegando a 70% na região amazônica, né, que seria a maior bacia hidrográfica. E os outros 30%, eles são distribuídos pelo resto do país. Então, aqui abaixo nós temos uma tabela do IBGE, onde comprova as concentrações hídricas por região, com comparação de densidade demográfica, tá, de habitantes por quilômetro quadrado.
Nessa aqui, nós temos uma demanda hídrica por setor. Esse slide, esse infográfico aqui, nós conseguimos perceber que o setor da irrigação é o setor não sustentável. Por quê? Aqui percebemos que é o setor que mais faz a retirada de água, o maior consumo e é o que menos retorna para as bacias hidrográficas. Então, podemos concluir que o setor de irrigação é não sustentável porque não faz o uso racional de água. Muitas das vezes, os engenheiros e trabalhadores rurais dizem que as irrigações são feitas de forma visual ou então por programação de tempo. Então, tentamos otimizar esse sistema. Primeiramente, boa noite a todos. O meu nome é Carlos Trujillo e sou aluno da Engenharia Elétrica, um dos integrantes do grupo da automatização do projeto de irrigação. Eu vou apresentar as técnicas de irrigação. Temos aqui o método por aspersão, que é considerado um sistema básico, onde o aspersor ele expele água para o ar, simulando uma chuva artificial. No esquema, temos um sistema convencional, que podem ser fixos, semifixos, portáteis. Nos fixos, as tubulações elas são enterradas. Nos semifixos, as linhas principais são fixas e nas laterais são movidas ao longo das linhas principais. E nos sistemas portáteis, tanto as linhas principais quanto as laterais, todas elas são móveis. Já à direita, temos o pivô central, que é um sistema utilizado em grandes lavouras, pois cobre áreas extensas. O pivô central funciona como uma grande dobradiça de 3 partes, como braços conectados entre si por juntas flexíveis. Aqui já temos a irrigação por superfície. Na distribuição da água, acontece pela gravidade na superfície do solo. Ou seja, a água é lançada diretamente no solo e o método que cobre uma área maior a ser irrigada. A irrigação por sulcos, ela consiste em uma aplicação da água através de sulcos, situado ao lado das linhas do plantio, conforme a figura à esquerda temos em vista aí. A irrigação por inundações, este método ele é recomendado para solos mais secos, onde é mais difícil a infiltração da água no solo, e para culturas com raízes profundas, e com um pequeno espaçamento entre as plantas, conforme podemos ver na figura à direita. Temos também a irrigação localizada, que foi o sistema que utilizamos à base do nosso projeto, que é o método que consiste em aplicar água em pequenas partes da superfície do solo, precisamente onde as plantas estão. Temos o sistema por gotejamento. Nesse sistema, a água ela é levada por pressão ou por tubos, até aplicada ao solo, por emissores diretamente sobre as raízes das plantas, como, por exemplo, uma mangueira regando um vaso de planta. Já na microaspersão, possui uma eficiência maior, que é a aspersão convencional, sendo utilizado na irrigação localizada a sua vazão maior do que os dos gotejadores, que seria igual uma névoa pairando sobre as plantas. Boa noite a todos, meu nome é Edson, sou um dos integrantes do grupo de automatização dos processos de irrigação. Vou estar falando da proposta do projeto e os materiais e métodos utilizados. A proposta do projeto teve como objetivo desenvolver um protótipo que monitora a umidade do solo e realiza a irrigação quando a planta necessitar de água. E também seja capaz de monitorar e controlar remotamente o sistema de irrigação, utilizando um servidor com armazenamento de dados em nuvens. E desenvolvemos um aplicativo que monitora e controla o sistema de irrigação em qualquer lugar que esteja conectado à internet. Os materiais utilizados foram o Arduino Mega, o ESP32, que são plataformas de prototipagem eletrônica open source, que são baseadas em hardware e software, de baixo custo. O sensor capacitivo, que é utilizado para medir a umidade do solo, o modo relé para o acionamento do dispositivo com maior potência,
um display com módulo I2C e um teclado 4x4, que funciona junto com o LCD para visualizar as telas de operações do painel de irrigação. E um SD card e o módulo RTC, que funciona como um sistema de backup, caso a internet deixe de funcionar. O software utilizado for a IDE do Arduino, uma plataforma, o aplicativo Virtuino, que é uma interface de homem-máquina, né? E a plataforma IoT ThinkSpeak, que é um serviço de plataforma que permite visualizar e analisar o fluxo de dados em tempo real em nuvem. O diagrama elétrico do projeto foi esse instalado, montado, né? A aplicação na web da plataforma ThinkSpeak. Primeiramente, criamos uma conta no servidor, que gerou um número de chave MQTT, né? Depois, configuramos o canal no servidor, que gerou o número ID do canal. Depois, configuramos os nomes dos tópicos, né? Que são referentes aos sensores, que são os endereços, onde que os sensores capacitivos vão realizar a leitura da umidade do solo, e o ESP fica encarregado de enviar os dados para o canal criado da plataforma IoT, que é o ThinkSpeak. E depois o número do MQTT e o número do ID do canal foram adicionados no programa do ESP32, em linguagem C, né? E a configuração do ESP na rede Wi-Fi, o usuário primeiramente precisa acessar a rede de acesso point com o nome TCC 2020, criado pelo ESP32, depois onde abrirá uma tela de configuração, onde o usuário precisa configurar os parâmetros de sua rede de internet, com o nome da rede de Wi-Fi, né, e a senha. Feito isso, o ESP conectará na rede Wi-Fi, comunicando com o servidor. Na plataforma Virtuino, configuramos o nome da chave MQTT e o ID do canal, que foi fornecido pelo servidor. Depois desenvolvemos 3 telas de controles, e monitoramento, que são: tela principal, possui a funcionalidade de visualizar as leituras dos sensores capacitivos e os acionamentos da válvula de irrigação. E a tela de time funciona de 2 modos: por horário, onde o usuário programa o horário pré-determinado para a irrigação, né? E o outro modo é o automático, onde a irrigação é feita quando o valor da umidade está abaixo do valor do set point. E, por fim, temos a tela gráfica, que registra as leituras da umidade do solo, feita pelos sensores, e a tela gráfica de acionamento, que registra quando foi acionada as válvulas de irrigação. Realizamos os testes de comunicação entre o painel de irrigação, né, e o aplicativo Virtuino e a plataforma IoT ThinkSpeak, que podemos observar na figura mostrada no lado direito superior, em cima, a de cima e a inferior, que os dados enviados para o servidor da leitura da umidade do solo e também o acionamento das válvulas. E a tela de notificação de alarme, o usuário configura um valor de alarme, né, que funciona quando a leitura do sensor do solo está abaixo do valor de set point, e assim gera um alarme sonoro no aplicativo. E o sistema envia um e-mail com uma falha ocorrida na monitoração dos sensores, né? Agora vamos falar um pouco sobre a aferição dos sensores. A aferição dos sensores, primeiramente, realizamos a leitura da umidade do solo. O solo argiloso, seco, com um sensor capacitivo que correspondeu ao valor de 51%. Depois de irrigarmos o vaso até atingir a capacidade de campo, isso significa que a máxima quantidade de água que o solo consegue absorver corresponde a um valor de 82% na leitura feita pelo sensor capacitivo. No decorrer do processo, realizamos a comparação de leitura no tensiômetro, com os valores do sensor capacitivo, conforme a tabela que podemos ver ao lado, podendo assim determinar que o valor ideal para a realização da irrigação do solo, o argiloso, é de 67%,
que corresponde a 50 kPa proveniente da leitura do tensiômetro. E, de acordo com a Embrapa, afirma que é o momento onde a planta precisa já ser irrigada. Agora entramos num tópico de discussões e resultados, tá? Então, eu gostaria de dizer que esse trabalho foi gasto aproximadamente 600 horas, 240 horas determinadas para o desenvolvimento do protótipo, tá? E 360 horas destinadas a pesquisas e redigimento do documento, da monografia. À direita, nós temos uma tabela de custo, tá? De todos os recursos utilizados para o protótipo. Os resultados que obtivemos foram, primeiramente, a mobilidade, né, por tratar de um sistema remoto de monitoramento e acionamento, tá, e programação, as facilidades aos trabalhadores rurais, ou então para aquelas domésticos, para uso doméstico, tá, que faz uso, é um sistema autônomo, um baixo investimento, por se tratar de um sistema que pode ser adquirido por grandes lavouras, mas também pode ser adquirido para uso doméstico, tá? Então, aquela plantação de fundo de quintal. E a sustentabilidade, como citamos no início da nossa apresentação, que faz o uso racional da água por somente irrigar no momento correto. Então, essas foram as soluções que pudemos trazer no nosso trabalho. Então, agora gostaríamos de agradecer a todos os presentes, tá? Inclusive aos mestres que acompanharam e aos familiares que contribuíram de forma direta e indireta na realização desse projeto. Passo a palavra para você, César. Opa, muito bom. Muito boa apresentação, né? Como a anterior também. Gostaria de passar a palavra, então, para Gabriela, com certeza, para que ela faça as considerações e as perguntas. Pessoal, deixa só um minutinho, deixa eu só alterar meu layout aqui para eu ver vocês. Vamos lá. Adorei a apresentação de vocês, eu achei os slides extremamente criativos, porém no limite certo. Vocês não colocaram muitas coisas chamativas, porém vocês colocaram cores que chamam a atenção e prendem a atenção de quem está assistindo a apresentação de vocês. Isso daí é muito legal, tá bom? Porque quebra também aquela um pouco da padronização. E usaram também cores fracas, e isso ajuda muito, certo? Uma outra observação que eu fiz em relação à apresentação de vocês, quando você publica uma imagem num slide para apresentação, você não precisa colocar a fonte embaixo. Por quê? Porque geralmente essa imagem ela está no seu trabalho, e no seu trabalho já tem a fonte dela, certo? Então, às vezes, vocês acabam desperdiçando um espaço que vocês poderiam deixar a imagem um pouquinho maior com a fonte que vocês colocaram embaixo. E isso daí não tem a menor necessidade, tá bom? Não precisa, vocês não precisam estar colocando. Voltando ainda sobre os slides, aquela pequena coisa que eu apontei também para o outro grupo, que é a questão de não conseguir visualizar muito bem as figuras com as palavras, ou com os textos escritos, certo? Mas eu acredito que num telão, talvez seria diferente e a gente ia ter uma visualização melhor, tá? Então, isso daí é só para... fala um pouco da apresentação do Natan. Natan, adorei a sua voz, você tem um timbre muito alto, você tem uma dinâmica muito alta também, isso daí é muito favorável para você, soa o seu timbre que você vai conseguir dar treinamentos, você vai conseguir fazer apresentações com mais firmeza, e você tem também uma fala muito boa, tá bom? Gostei bastante, não observei, assim, nada, algo que eu apontasse, assim, de crítica em relação a isso. Carlos, a sua dinâmica eu achei excelente também. Eu adorei o jeito que você falou. Você fala alto também, você fala com objetividade, isso é muito importante. Gente, obviamente que numa apresentação de TCC a gente fica nervoso e etc. Porém, para a vida de engenheiros de vocês,
é muito importante, quando a gente for apresentar algo, a gente dominar por completo aquilo, porque vai vir perguntas que você não espera, certo? Porém, às vezes, a maneira com que você fala com tanta firmeza, com tanta objetividade, que a pessoa fala, nossa, eu nem tenho o que perguntar, porque essa pessoa ela sabe exatamente o que ela está falando. Isso é muito importante, isso a experiência vai trazendo. Vocês, por serem engenheiros, vocês vão fazer a prática muito de apresentações, principalmente em treinamentos e etc. Então, quanto mais vocês treinarem, melhor ainda, tá bom? O Edson, eu achei a sua dinâmica muito boa também. Eu achei que você fala num timbre muito calmo. Isso é excelente. Não é afobado, não é ansioso. Eu achei que você estava bem tranquilo. Às vezes posso estar errada, mas pelo menos foi o que eu entendi, foi o que passou. Você só tem que falar um pouquinho mais alto, tá bom? Só um pouquinho, aumentar um pouquinho a sua voz, porque às vezes eu consegui ouvir perfeitamente, mas numa apresentação futura, profissional, talvez você precise usar a voz um pouquinho mais alta, com precisão, para todos conseguirem entender melhor. Do resto, eu achei excelente, você falou com muita calma. Agora, vamos ao trabalho de vocês, certo? Vamos lá, se vocês puderem ir no trabalho de vocês. Capa dele, excelente, certinho, tá bom? Subcapa, na data embaixo, Americana 2020, tem um espaço a mais, o espaçamento dele tá a mais. Outra coisa aqui na avaliação, na banca examinadora, da onde vocês tiraram que eu chamo Gabriela Rodrigues? Foi alterado. Foi alterado já. Eu tenho aqui a alteração. Desculpa. Errar o nome da professora é grave. Tô brincando. Não está aqui corrigido. Me perdoa. Foi eu o Não, então tá bom, vamos lá. Outra coisa, embaixo tem uma folha em branco que não deveria estar aí, certo? Porque não tem nada escrito nela. Eu tinha deixado para uso da folha da biblioteca, para contar, já fazer as contagens corretas. Se você já está não precisa não, Natan, se você já observou isso, excelente. Aí você só faz a correção, tá bom? Isso daí eu tô falando para ajudar vocês. Outra coisa também, agradecimentos. Todo o resto do trabalho está com parágrafo, e menos o agradecimento, não começa com parágrafo nenhum, está inteiro justificado, certo? Então, colocar um parágrafo aí, agradeço a Deus, e etc., para padronizar o trabalho, tá bom? Listas de siglas e abreviaturas. Cadê a lista de siglas e abreviaturas de vocês, meninos? Por exemplo... Pode falar. Usamos as abreviaturas durante o decorrer do projeto. Então, todas as siglas foram ditas já na leitura do projeto, da monografia. Eu percebi isso, só que a lista de siglas e abreviaturas, ela é de suma importância, porque na apresentação do slide de vocês utilizam siglas que na hora eu não vou ficar procurando no trabalho, entendeu? Eu quero ter uma lista, um sumário ali na qual eu já veja na hora o que significa aquilo. Por exemplo, na página 22 tem uma sigla que eu não faço ideia do que ela significa, entendeu? Então, assim, é muito importante e ela faz parte da BNT também. Então, se você puder colocar antes de postar no portal, tá bom? Seria bom para vocês, tá? Gabi, só um instantinho, deixa eu complementar, tá, Natan? Que um dos apontamentos que eu fiz, apesar que a minha parte não a respeito da formatação em si, né, que a Gabriela manja demais. Eu também fiz um apontamento, né, a questão das siglas. Por exemplo, lá no início do trabalho de vocês citam que a FAO, em 2018 e tal, aí depois embaixo vocês falam que a CIVIC, né, aí eu fui pesquisar hoje na internet para ver, por exemplo, a FAO, é uma organização das Nações Unidas para a Agricultura, né, pelo menos comprei na internet. CIVIC, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. E algumas coisas no trabalho de vocês está descrito, tá a abreviatura, e não tem, tá? Não está escrito na frente, só uma colocação, tá, Natan? Não está descrito na frente, vamos falar assim, o significado da abreviatura, tá? Você entrar lá na primeira página, desce um pouquinho mais do trabalho, você vai ver que está escrito lá que a FAO
não sei o quê, em 2018. Quer ver? Passa o sumário, Sim. desce um pouco mais. É no resumo, não é? Foi na introdução, na FAO aqui, ó. Segundo realmente. Na FAO em 2018, por exemplo, aí não está escrito que é FAO. Exatamente. Vou descer mais um pouquinho, tem a CIBS, S-I-B-C-S. Aqui, ó. Na verdade, ele está aqui, ó, professor. Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, CIBICS. Mas aí ele já está em outro subcapítulo, Natan. Então, assim, a gente acaba confundindo, principalmente numa apresentação, tá bom? Então, assim, Só completando não, aí, é que o CIBICS foi a primeira vez que apareceu aqui, ô, professora. Não, mas eu vou fazer essa lista aí de siglas que vai sanar esse problema. O legal é ter a lista, tá, Natan? É Isso. apontamento pela norma, é legal fazer as siglas, tá? Você colocar uma lista dessas abreviaturas. Perfeito, professor. Tá, e vamos voltando então, meninos. Vamos lá para a página 22, na figura 2 de vocês, fazendo o favor. Página 22, figura 2, certo? Perfeito. A fonte, ela tá num espaçamento completamente errado, né? Porque, ó, prestem atenção no espaçamento da figura 2 e o espaçamento da fonte embaixo. Então, assim, eu não sei, isso que eu ia perguntar para vocês, eu não sei se a figura, ela é grande, tem um pedaço dela aqui em branco, que a fonte ficou para baixo, ou se ela tá com espaçamento, acabou dando um enter aí sem querer. Não, essa figura tem todas as figuras que essa daqui não é a única, tá? É um espaço em branco não apagável, tá? Eu já até tentei apagar já. Tá, entendi. Então, quando for assim, pessoal, tenta cortar, antes de vocês postarem, joga no Word, vai em formatação e corta a figura e corta esse espaço em branco que vocês conseguem, tá bom? Vou tentar. Okay. Não, mas é só uma observação, Natan, fica tranquilo, tá? É o primeiro TCC de vocês, não é? Opa! Então, tem muita coisa ainda pela frente. Vamos lá para a página agora... vamos lá para referências agora, fazendo um favor. Não, desculpa, página 46, antes das referências. Página 46, acredito que foi por questões. É muita coisa, a gente acaba cansando de olhar para o trabalho. Eu entendo isso, gente, eu entendo perfeitamente, tá? Se você olhar aí no 4.1.9, o espaçamento está em 3, não está em 2 de cima, tá vendo? O espaçamento? O espaçamento. Tá, tô vendo, ok. Tá vendo? Tá em 3.0, não tá em 2. Aí você depois só dá um enterzinho para cima que volta, tá bom? E aí vamos lá para referências agora. Referências. Tá acabando, tô terminando, gente. Deixa eu baixar lá. Referências de vocês ficou perfeita, você seguiu certinho o que eu orientei para você, eu gostei muito, tá bom? A gente só precisa prestar um pouquinho de atenção nos espaçamentos. Se você for lá na referência número 15 para a referência número 16, tinha que ter um espaçamento a mais ali, certo? Elas estão muito coladas. Okay. Tá vendo? Já a referência 19 para 20 está com muito espaçamento, você tem que subir um. Okay. Mas isso daí é coisinha que, às vezes, até a hora que você passou para o PDF, saiu da formatação. E na última página de tudo, vocês acrescentaram um capítulo número 6, sem título, sem nada. Acredito eu que foi uma digitação incorreta aí, porque termina no 5. Vai lá embaixo de tudo, tem o número 6.0. Nossa, realmente. Tá bom? Não foi perceptível. Sim, eu entendo. Agora sim, não só de críticas vivemos, né? Por favor. O trabalho de vocês, eu li ele inteirinho. Pessoal, tá muito bem fundamentado. Eu gostei, o conteúdo de vocês, assim, questão gramaticalmente falando, vocês não escreveram nenhuma palavra em linguagem informal
ou formal. Digo isso para o grupo anterior também, que eu esqueci de comentar. Não tem nada informalmente no trabalho de vocês. Está bem técnico, está bem a nível de um trabalho de engenheiros, de um TCC de engenheiros, porque quando a gente parte para a linguagem informal, você sai completamente do contexto do que você está apresentando ali. Tá bom? Então, em relação à escrita de vocês, para mim, assim, a nota 10, gostei muito, tá totalmente formal, mas prestar um pouquinho mais de atenção nessas formatações aí, porque vocês ainda vão fazer muito documento, na verdade, a vida de vocês vai ser elaboração de documentos e várias outras coisas, mas tem que saber montar certinho. Só que a escrita está excelente. Se foram os 3 que fizeram junto essa escrita, acredito eu que tenha sido, vocês estão, assim, na parte culta, na linguagem, se falando da linguagem culta, vocês estão muito bem, tá? Então, assim, eu quero dar os parabéns a vocês pelo trabalho, ficou muito bem fundamentado, ficou muito bem organizado. Eu não gosto, isso daí não é particularmente meu, isso daí é qualquer professor que corrige a formatação, detesta trabalho com cores fortes, em tabelas, e vocês não utilizaram, vocês utilizaram cores sutis, que dá para enxergar perfeitamente, dá até um descanso para os nossos olhos quando a gente está lendo um trabalho de 80 páginas, porque vocês fizeram o favor de fazer um trabalho gigante, né? Mas isso daí é excelente para vocês, é isso mesmo. Tem que saber mexer com as cores, tem que saber escrever muito bem, tá bom? Tem que saber falar formalmente também, numa apresentação, num treinamento e assim por diante. Falar com calma, porém com objetividade. Então, é sempre respirar fundo. Com o tempo, vocês vão pegar tanta prática que vocês vão acabar virando robozinho em relação a isso. Vocês não vão cometer erros nenhum. Do resto, assim, essas observações são as únicas que eu tenho a fazer. Vocês estão de parabéns, excelente o trabalho de vocês. É só fazer essas pequenas correções antes de postar no portal, tá bom? Okay. Em relação à minha parte, é isso que eu tenho para falar. Adorei. Parabéns, meninos. Muito obrigado, professora. Nada. Vinícius, professor. Eu li o trabalho do né? Gostei bastante do trabalho, também achei bem intuitivo. Tá? O trabalho deles também, assim como o grupo passado, né, do Cláudio, do Felipe, lá do Marcos, ficou, vamos falar assim, bem apresentável. O de vocês também, tá, Natan, Edson, Carlos, parabéns a vocês. O trabalho de vocês, assim como a Gabi falou, mesmo sendo um trabalho de 80 páginas, eu peguei ele, eu li ele praticamente de cabo a rabo, bem gostoso, muito didático para ler, bem montado, estruturado e tudo mais, tá? Não achei nada, né, falar assim, de questão, assuntos, né, abordados para fazer apontamento, apenas algumas perguntas que, por eu também, né, eu acho assim como você, é uma área que eu acho que desperta interesse, né, de todos, a parte agro, né, vamos dizer assim, é legal, é uma coisa que a gente não está muito tão acostumado, né, vivenciando. Então, assim, desperta interesse, e mais, por minha parte, por eu ter sido criado praticamente, né, aos 8 anos num sítio, e eu achei bem interessante, né, as colocações de vocês. Só me surgiram algumas dúvidas, mas, assim, dúvidas minhas, tá, pessoal? Não pelo trabalho de vocês, tá? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, que eu acho que precisaram bastante a respeito. Com certeza, vamos falar assim, a resposta está na ponta da língua, tá? Por exemplo, nesse caso do sistema que vocês citaram aí, em uma determinada parte, fala para você utilizarem, no caso, né, um módulo de relé. É descrito numa parte do trabalho que vocês utilizam um módulo de relé. Qual é a finalidade desse módulo de relé no trabalho, que foi inserido, né, no trabalho de vocês? Só para mim. Eu posso responder, Edson, ou você quer tomar a palavra? Não, pode responder, Natan. Fica à vontade. Então, professor, porque um sistema de irrigação, ele é composto por bombas, válvulas, acionamentos em situação geral, tá? Então, o que acontece? Como o nosso microcontrolador é um
um protótipo e não pode passar numa alta corrente, por exemplo, o máximo dele é 5 volts e 30 mA, nós utilizamos esse módulo de relé para que faça essa alternância nos acionamentos, tá? Então, você consegue trabalhar com já um sistema de irrigação e, porém, com implantando ainda mais o nosso sistema de monitoramento. Ah, legal, Natan. Então, assim, você teria como fazer a separação de um sistema seu, onde você utiliza uma ação, né? Vamos falar assim, vamos utilizar o nome extra baixo, né? Uma extra baixa tensão, para esse sistema seu de monitoramento, e aí com esse sistema você consegue, no caso, implementar, né, a ligação, por exemplo, de um equipamento onde você tenha, como, por exemplo, uma bomba, né, um motor. Exatamente. Na irrigação que consome uma grande demanda de energia, que aí você precisa de um cara mais robusto, né, Exato. mais bem estruturado. Exatamente isso, professor. Não, legal. Beleza, também, fala nós relevar isso aí, porque também o relé, ele suporta uma determinada corrente, né? Que é 10 amperes. Eu acho que no relatório a gente citou isso. Se for acionar cargas mais elevadas do que isso, aí usa uma contadora de potência e tudo mais. Mas aí o relé ainda consegue acionar essas cargas aí diferente a isso. Sim. Não, legal. Beleza, pessoal. Só mais uma perguntinha, tá? No caso do sistema de vocês, tá bom? Para ele ser montado, né, para ele ser implementado em grandes áreas de produção, tá? Vamos pegar o sistema de vocês, vamos pegar fazendas, né, fazendas de soja e tudo mais que a gente tem aqui no país nosso. Então, já que a gente está discutindo a gente implementar um sistema novo, esse sistema de vocês, para ser implementado em uma área muito extensa, uma área grande, tá? Quando eu falo área grande, fazendas aí de centenas de alqueires, tá? Não, é alqueires. 200, 500 alqueires. Você consegue monitorar grandes áreas, essas grandes áreas com esse sistema? Sim, professor. Vou tomar a palavra de novo, tá? Então, conseguimos sim, porém, ainda assim, é um projeto futuro. Por quê? Um projeto futuro, nós pensamos em desenvolver um sensor que faça leituras remotas também, tá? Então, por exemplo, que ele ele tenha uma energia distribuída, ele faça sua alta geração de energia, então, automaticamente, poderia distribuir esses sensores por toda a fazenda, né, por toda a lavoura, e vários pontos de access point para esses leitores fazer essa leitura e jogar para a rede. Então, teria como, porém, ainda assim, é um projeto futuro das nossas pesquisas. Legal, é porque eu fiquei imaginando justamente isso, tá, Natan? Você imagina você colocar, por exemplo, um sensor, uma distância aí sei lá, vamos dar um valor específico, tá? Não vamos falar que é via de regra, mas vamos dar um valor. A cada 500 metros eu coloco um sensor para mim saber mais ou menos, ou até menos, né? Para mim saber como está essa dispersão, né? Como está sendo, né? A questão de irrigação desse solo, como esse solo está em comportamento, né? De umidade e tudo mais. Então, assim, se você pensar, né, a grosso modo, a primeira coisa que vem na cabeça, como que esse sensor é ligado? Até tem um esquema de ligação, né, no trabalho de vocês, tá lá, olha, liga o fio vermelho, liga o fio azul, liga o fio... Uhum. Então, assim, você fazer, né, vamos falar assim, uma linha, né, para você poder ligar esses sensores no seu Arduino, para você ter, né, esse controle, essa resposta, a gente sabe que isso aí praticamente é inviável, né? E aí você colocar esse sensor em alguns pontos, para você fazer ele, vamos falar assim, trabalhar, vamos usar o termo, né? Ele ser um cara lá que ele mesmo, você vai ter uma fonte de geração nele e ele vai fazer a transmissão. Aí você vai precisar, com certeza, né?
o custo ele vai ficar bem mais elevado, porque aí você vai precisar de uma determinada quantidade de volume, né, de placa que vai gerar uma certa tensão ali, vai ser passado para o sensor. Você vai precisar fazer um sistema de envio desses dados de alguma forma, né, wireless, via rádio, não sei, algum sistema que não seja, né, por cabo, por cabeamento, porque você não vai poder ter trabalhando por cabo numa área tão grande, né, para você coletar esses dados todos e jogar para o seu sistema também não é uma coisa simples, né, mas está falando para mim que existe isso daí, vocês há o estudo de implementar, Natan? Eu estou falando porque assim, tá? Sim, sim. Eu estou falando essa pergunta porque é o futuro, tá? Por que é o futuro? Porque o assunto que vocês discutiram aí o que acontece? Você tem, né? Você tem economia de água, né? Tem economia de água porque você vai utilizar a quantidade de água correta para fazer, né, a irrigação e nos locais que precisam realmente. Você aumenta a produtividade da sua lavoura, tá? Você manda ela no padrão de irrigação legal. Juntamente com essa economia de água, você tem uma economia de energia, porque você não vai estar ligando, né, por exemplo, uma bomba, um motor, alguma coisa assim. Vamos falar assim, a Léo, né, tem um... Então, você vai deixar ele ligado somente o tempo que for necessário, né, e para irrigar onde está sendo necessário, tá? Mas, assim, tem esse estudo, Natan, vou falar para vocês. Vai a fundo, cara, porque vocês sabem que o Brasil é muito grande, existem muitas e muitas fazendas, né? Fazendas, tá? E quando que nem eu falei para vocês, não são hectares, tá? São alqueires. Fazendas de soja, fazendas de plantação de milho, e assim por diante, tá? A própria pastagem. Tem fazendas que fazem irrigação justamente, né? Porque criam gado. Então, para ter um melhor rendimento, questão de pastagem e tudo mais, e aí depende, né, de ter uma irrigação bem feita nesses locais. Então, assim, se existe isso daí, Natan, vai a fundo, cara, porque é uma área muito legal, é uma área que está pouco explorada, tá? Vou falar para vocês três, não sei se é o intuito dos três, mas deem sequência, tenta ver o que vocês conseguem fazer a respeito, implementar, vocês conseguem uma parceria, cara, porque esse assunto é fenomenal, é excelente, cara. Muito obrigado pela sua colocação, professor. Então, o nosso grupo tende a ir à frente, sim, para desenvolver agora, sim, um sensor para atingir essa demanda que o senhor citou. Ok. Legal. Muito bem. Então, deixa eu fazer uma perguntinha, mais para o Edson, né? Que o Edson, o protótipo, a última vez que eu vi, eu não vi direito. E o protótipo aí, rapaz? Eu trouxe aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixei ligado aqui em casa, aqui, tirei lá do... É uma pena, né? Porque geralmente nessas... eu estou vendo perfeitamente. Essas implementações, né, de trabalhos, é legal porque vocês conseguiram fazer, né, o protótipo, né? E vocês acham, então, que realmente dá para expandir, fazer a mesma coisa que ou pelo menos seguir a sugestão aí do Vinícius, professor Vinícius, né? Vocês acham que dá para continuar o trabalho? Com certeza, César. A área agrônoma vem crescendo muito nos últimos tempos, né? E como eu conversei com você antes de iniciar o projeto, eu citei que para você que engenheiros agrônomos precisariam de uma melhoria do sistema de irrigação, onde que não irrigasse em excesso a planta ou que faltasse água. Porque aí, levando essa proposta em si, ele falou que o ideal seria quando a planta necessitasse de água. Assim, ela poderia desenvolver melhor, tudo mais. No caso, tá, Edson,
porque assim, para cada tipo de lavoura, né, específica, existe, né, cada cultivo, ela precisa de quantidades, né, variadas de água. Então, assim, não é todos que precisam, né, exatamente da mesma quantidade. Então, por exemplo, você tendo as especificações daquele cultivo que você está fazendo, e o quanto você necessita de água, seria uma maneira, né, também muito legal de você conseguir controlar esse cultivo no sensor, sabendo qual é a umidade ou a quantidade de água ideal que aquela espécie precisa, entendeu? Então, assim, é muito bacana. Sim. Ok, então. Agradecemos, então, a apresentação de vocês. Gostaria de pedir novamente para que vocês se retirem da sala virtual aqui, para que a gente possa discutir a apresentação, verificar a avaliação, e assim a gente volta assim que eu tiver aqui a avaliação pronta, tá bom? Para a próxima equipe. Eu vou parar de gravar também. Obrigado por enquanto.